Olá, turma, boa noite. Aqui é a professora Márcia Carla falando. Iremos iniciar hoje nossa segunda parte sobre a questão da Lei 8080, né? 8.080/90, como a gente bem quiser chamar, preferir. E iremos abordar hoje mais sobre a questão de estrutura e organização do SUS, tá bem? Espero que qualquer dúvida vocês possam me perguntar. Ó, seguinte. Hoje a aula pode ser um pouquinho densa e vocês podem sentir um pouco de dificuldade, porque essa é uma das partes mais densas e dificultosas da lei, né? Mas não é impossível de compreender. Eu tentei resumir, enunciar o mais provável, o mais possível que pudesse adequar a linguagem de vocês, que vocês compreendessem, e que caso caia alguma pergunta sobre esses artigos, vocês possam responder na prova de vocês. Né? A CPCOM, ela não costuma cobrar tanto questão de estruturação, de estrutura e organização do SUS, é uma das poucas questões que cobra, em geral, da lei, mas é sempre bom a gente saber, porque pode ser que ela inove esse ano, né? Então, é bom estudar. Seguinte, vamos falar hoje sobre as comissões intersetoriais de âmbito nacional. Acho que alguém pediu para entrar. Bem-vinda. E aí, a gente começa falando o que é essas comissões intersetoriais, né? Quais são os objetivos dela? Então, essas comissões, eles são grupos de trabalho vinculados ao Conselho Nacional de Saúde, tá? Quando vocês virem a sigla CNS, vai ser Conselho Nacional de Saúde, né? O seu objetivo principal é articular justamente políticas e programas de interesse para a saúde, que dependem da execução de outros setores. E outros setores esses que são fora do Ministério de Saúde, então não tem vínculo exclusivo com a saúde, tá? Então, imagine que para combater a dengue, não basta o hospital atender o doente, é preciso que o setor de infraestrutura, né, ele cuide do lixo, do saneamento. E isso faz com que a comissão intersetorial onde de fato começa, tá? Acho que o pessoal vai começar a entrar agora. Mas qualquer coisa depois ver esse iniciozinho da gravação. É, sim, como eu estava falando, o que a lei, ela vem, no caso, né, dizer, o que nos traz a lei 8080, 8.000/80, 90, nos diz, fala justamente que a lei, ela estabelece essas comissões que devem abranger, no caso, áreas que, de fato, ela impactam, tá, diretamente a qualidade de vida da população. E as principais são citadas, que são alimentação e nutrição, estratégia de segurança alimentar, né, no caso, saneamento básico, que é a prevenção de doenças através da infraestrutura, recursos humanos, que é a formação e valorização dos profissionais de saúde, vigilância sanitária, a farmacoepidemiologia também, controle de produtos e medicamentos, né, no caso, saúde do trabalhador, que é justamente a questão da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, e ciência e tecnologia, que é a inovação voltada para as necessidades do SUS, tá? E aí, eu dei essa introdução agora para vocês já ficarem cientes do que a gente vai abordar neste artigo, né, que é o artigo 12, aqui. Então, como eu havia falado, são subordinados ao Conselho Nacional de Saúde, integradas justamente pelos ministérios, né, e pelos órgãos competentes e por unidades representativas da sociedade civil, tá certo? Assim como também o objetivo é de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja a execução envolva áreas que não fazem parte do âmbito do SUS, que foi aquilo que eu estava falando, né? São áreas, no caso, que não são exclusivas do SUS, tá? Eles não estão tendo como exclusividade do campo do SUS, mas estão ali pertencendo de algum modo, né? Como se fosse, de fato, um trabalho em conjunto, tá? E aí vai abranger justamente, como eu havia falado, a alimentação e nutrição, tá? A questão do saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Tá? São áreas que você pode até pensar, mas Márcia, pensei que saúde do trabalhador, você havia dito que
no artigo anterior, entrava com questão do SUS e tudo mais. Mas é do SUS, mas não é exclusivo do SUS. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Não é algo exclusivo, tá? Exclusivo mesmo. Tá bem? Então, só para vocês ficarem bem cientes disso. Além do mais, temos aqui sobre a questão do artigo 14, que vem nos trazendo que essas comissões, elas são espaços intergovernamentais, políticos e técnicos, onde ocorre justamente o planejamento, a negociação e a implementação das políticas de saúde públicas, tá? Então, tem que haver, no caso, toda essa integração do setor, né, dos setores ali, para que ocorra tudo isso que pede. Então, são os objetivos aqui dessas comissões permanente de integração, tá? Entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior, também estou falando sobre essas comissões, no caso, a Comissão Permanente de Integração entre serviços de saúde e as instituições de ensino profissional. Aqui, eu deixo estabelecido para vocês, então, que prestem atenção. Não vai ser a educação permanente que a gente tem, tá? Lembra, essa lei é uma lei de 90. Então, a gente não se tinha o conceito de educação permanente que hoje se tem. Mas sim, tinha um conceito de qualificar ali o profissional numa educação continuada. Continuada é diferente de uma educação permanente. Tá? Então, que fique isso bem certo para vocês, para que caso caia uma questão sobre isso, de que a lei 8080, ela traz no artigo 14 que os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional têm ali comissões permanentes, e esses serviços, eles instituem ali uma educação permanente para esses profissionais. Não, não é uma educação permanente, é uma educação nesta lei, neste artigo, que era continuada, tá? Então, para ficar isso bem específico para vocês. Então, cada comissão ela tem uma finalidade, né? E a finalidade dessa era justamente propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada também de recursos humanos no SUS, tá? E aí é aqui que entra, no caso, isso está falando no artigo 14, também vai entrar a questão de comissões, essas comissões, quais eram elas, né? Para vocês saberem. Temos a comissão de intergestores, que é a tripartite, tá? Que é conhecida como a CIT, tá? Essa já foi uma questão da CPCOM, que caiu uma vez perguntando referente sobre a comissão, o que é essa comissão, e na CIT e na CIB, quais eram as diferenças delas, que vocês vão ver agora, né? Então, a CIT era falando sobre um âmbito nacional, eram representantes do Ministério da Saúde, tá? E do Conselho também Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que era o CONASENS, no caso, né? Já ela, ó, deixei bem específico aqui para vocês. Representantes do Ministério da Saúde, representantes com nós, representantes com nascentes. Já a comissão de intergestores bipartite é composta de forma paritária, tá? Por representação da Secretaria Estadual de Saúde, a SES, no caso, e do Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde, que é o CONSENS. Então, para vocês lembrarem e não esquecerem, a CIT, ela é de âmbito nacional, tá? Já a CIB, ela é de âmbito ali estadual, tá? Ela é composta de forma paritária por representação da Secretaria Estadual de Saúde e do Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde. O que eles vão ter aqui em diferente é isso, tá bem? Então, já para deixar isso para vocês. Essas comissões, elas foram instituídas no início dos anos 90, né, como eu havia dito para vocês, que são espaços intergovernamentais, tá, políticos e técnicos, que ocorrem justamente essa questão de planejamento, negociação, implementação das políticas de saúde, tá, são instâncias que elas, de fato, integram a estrutura decisória do SUS, então, é bem importante, constituem uma estratégia de coordenação e negociação do processo de elaboração de políticas de saúde nas três esferas do governo, né, articulando entre si elas. Então, as disposições sobre as comissões intergestoras bipartite e tripartite, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde do CONAS, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS,
e os conselhos de secretarias municipais de saúde, que é os CONSENS, tá? Isso tudo foram incluído na Lei 8080/90, dos artigos 14A, tá? 14B. E também por uma nova lei que foi implementada, né? Porque, gente, vocês vão perceber que a Lei 8080, ela, ao mesmo tempo que ela é antiga, ela também vem se tornando muito nova. Por quê? Porque sempre ela vem tendo implementação de alguma coisa, tá? Então, é mudado, como foi mudado no caso pela Lei 14 não, me perdoe, 12.466 de 2011. Então, foi uma regulamentação muito importante, porque conferiu mais legitimidade, né, a essas comissões e esses conselhos existentes há muito tempo no país. Tá? Então, vocês viram, era algo antigo, mas depois passou por ser novo também, por conta de novas atualizações que a lei vem sofrendo, né? A lei, inclusive, vocês vão perceber isso na questão de princípios, que eu peço até perdão, eu não falei, não abordei, né, o artigo 7, contemplando totalmente os princípios que são da Lei 8080/90. Eu dei atenção, chamei um pouco mais de atenção, né, na aula anterior, mas para a questão dos princípios doutrinários e os organizativos, né, mas hoje eu vim especialmente com um slide para ele, para que vocês não fiquem com nenhuma dificuldade. Mas é só para mostrar que sempre vai tendo atualizações, né? Essas leis vão passando por atualizações. Por isso que é importante estudar sempre a questão da Lei 8080, porque ela sempre tem atualizações, tá? Então, que isso tenha ficado bem claro para vocês. Que eu já falei. E aí temos algumas atuações, né? Então, como é que é essa atuação das comissões intergestores, né? Primeiro, eles decidem sobre aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, lembra que eu falei na aula anterior? Em conformidade com a definição da política consubstanciada nos planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde. Os conselhos aqui, mais uma vez, a gente vai ter uma lei que fala especialmente, somente dos conselhos, tá? Então, isso a gente deve bem no direito lá para frente. Assim como também define diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal, tá? A respeito da organização das redes, tá bem? Das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e dos serviços dos entes federados, tá? Fixa também diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contra-referência, abordamos na aula anterior também, e demais aspectos vinculados à integração das ações e dos serviços de saúde entre os entes federados, tá certo? Só um momento. Ontem foi só uma aluna que mandou mensagem, ela tava ligando a bichinha, pensando que a aula não ia ficar gravada. Mas vai ficar, viu? Quando ela ver essa aula, ela vai saber que vai. Como eu estava falando aqui nessa, nesse número 3 aqui que tem, a questão, no caso aqui, de fixar essas diretrizes, né, sobre as regiões de saúde e distrito sanitário. E aí vocês podem até perguntar, assim, o que que é, no caso, especifique melhor essa questão de região, a diferença de região de saúde e distrito de saúde, né, até às vezes a pessoa pode se confundir. Então, ó, a região de saúde ela é um recorte macroeconômico e geográfico, tá certo? É formada por agrupamentos de municípios limítrofes da lei que se unem para compartilhar recursos que o município sozinho não conseguiria manter. A exemplo, a gente tem. Olá, boa noite. A gente tem a região aqui, no caso, minha cidade da Lagoa Dentro, mas ela não tem um hospital. Então, a gente utiliza o hospital regional de de Guarabira. Então, é uma maneira, tá certo? Fora que tem algumas características para que se torne, de fato, uma região de saúde, tá? Isso eu já abordei anteriormente também.
tem justamente o objetivo de organizar e planejar também a integração da rede de serviço, né, no caso, um hospital de alta complexidade, que atende 10 vizinhanças, 10 cidades vizinhas, no caso. Tem uma base legal também, que é regulamentada pelo decreto 7.508 de 2011, que veremos mais à frente também. Já um distrito é um recorte micro, né, a região macro, o distrito é um micro, geralmente focado na gestão interna de um único município de grande porte, tá certo? Então, só para ficar atento de vocês saberem mesmo. Estão compreendendo até agora? Eu espero que sim, quem cala consente, né? Vou pensar que sim aqui. Pronto. Abordei sobre a CIT e a CIB, que são as comissões ali. Era de fato tudo aquilo que eu queria abordar de forma bem resumida para vocês, para que facilite ainda mais. Vou falar agora, no momento, sobre a questão do subsistema, tá, de saúde, que também vamos ter presente dentro da Lei 8.080/90, tá? Por que ele foi criado, né? Foi criado justamente para garantir aqui, no caso a gente está falando, do subsistema de saúde indígena, tá? Que está presente entre os artigos 19 e artigo 19A, 19H, tá? Então, ele foi criado para garantir, de fato, o atendimento adequado às populações indígenas, respeitando suas características culturais e territoriais, tá certo? São, de fato, ações e serviços de saúde para a população indígena em todo o território nacional, de forma coletiva e também individual, tá? Que obedecerão aos dispostos nesta lei. Vocês podem até me perguntar, Márcia, mas agora não se fala mais povo indígena ou saúde indígena, mas sim saúde dos povos originários. Até então, a lei não teve nenhuma mudança sobre a questão dessa nomenclatura, por isso que eu coloquei ainda a questão aqui de saúde indígena. Inclusive, fui ver, né, para ver se tinha mudado, mas não tinha, então, por isso que está aqui, tá? Instituir também um subsistema de atenção à saúde indígena, componente do SUS, né, criado e definido pelas leis 8.080, 8.080/90 e 8.142/90, que é do controle social, como vocês podem ver, que a gente vai estudar mais à frente, com o qual funcionará em perfeita integração, tá? O SUS, ele promoverá a articulação do subsistema instituído por esta lei com órgãos responsáveis pela política indígena, órgãos esses que podem ser um exemplo, tá? Então, só para vocês, de fato, tem esse, quem for enfermeiro aqui, é bom prestar atenção, porque vai ter programas voltados especialmente para esse público, possa ser que a prova venha cobrar sobre depois, né? Ó, o que ela vai sobre a questão aqui, né, falando que é obrigatório, no caso do financiamento aqui, para esse subsistema, ele é obrigatório, com recursos próprios da União, tá, que podem também atuar de forma complementar, ó, no custeio e execução das ações, estados, municípios e outras instituições governamentais e não governamentais. A União instituirá, no caso, um mecanismo de financiamento específico para os estados e o Distrito Federal, e os municípios sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária fora do território indígena. Tá? Além do mais, é obrigatório, tá? Deve-se levar em consideração obrigatoriamente a realidade do local, né? As especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, tá certo? É obrigatório, no caso, assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, assim como também, né, ele faz a contemplação desses aspectos da educação sanitária também. Então, tudo isso é obrigatório para a realidade daquele local, tá certo? A gente pode ver, no caso, quando a gente fala aqui, devem ser levados em consideração obrigatoriamente, a gente viu, não sei se vocês viram, estava vendo aqui, né, recentemente, foi um vídeo falando sobre fazer cirurgias no pessoal, no caso, nos povos originários, e aí, quando iriam colocar ele para a sala do pós-anestésico, né, que é a sala de recuperação cirúrgica, que eles ficavam em redes, então era bem interessante, porque estavam ali respeitando a especificidade daquele local, daquele povo, daquela cultura, né, isso é algo que a gente vê bastante
em aula de saúde da população indígena, na faculdade. Assim como também, ó, deverá esse subsistema ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Isso tudo englobado em quê? Justamente naqueles princípios que a gente tem, que a gente viu na aula anterior, né? Então, para deixar ainda mais, de certo modo, amarrado, entre aspas, assim, que eles também têm esse direito, né? Que esse subsistema ele deve ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado. E eu creio que aqui eu não preciso repetir sobre esses princípios, né, sobre cada um deles, o que significa, que já está bem batido na tecla. O SUS ele também servirá de retaguarda e referência ao subsistema da atenção à saúde indígena, tá? Por isso, deve ocorrer as adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, a gente aqui está falando claramente sobre a regionalização, né? Para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminação, tá? Assim como também a população ela deve ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados, bem como na atenção primária, secundária e terciária, tá? Essa é a cara da EBSER, minha gente. Em situações de emergência, né, emergenciais de calamidade pública, o que fica responsável? No caso, a União ela deverá assegurar o aporte adicional de recursos, deverá ser garantida também a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais, tá? Assim como também para atendimento dos pacientes graves. É também obrigatória a rede SUS, deverá ofertar a obrigatoriedade, no caso do registro e a notificação da declaração de raça ou cor, né, garantindo a identificação de todos os indígenas atendidos nos sistemas públicos de saúde. A União ela deverá integrar o sistema de saúde e informações da rede SUS em dados do subsistema. Quando eu falo aqui, no caso de sistemas de informação, lembra vocês, né, que são aqueles SINAM, o SIM, o SINASC, o SH também. Então, todos esses vai entrar aqui. Então, é obrigatório esse registro. Novamente, para quem é enfermeiro, aqui é de extrema importância. Né, de extrema importância, porque a gente sabe que muitas vezes a gente fica responsável. Além disso, né, a gente vai ver também, finalizei aqui o do subsistema indígena, do povo indígena, a gente vê que é observado também, no caso, subsistema de atendimento de internação domiciliar no SUS, no artigo 19 também. Né? Então, o que vai falar? São estabelecidos no SUS o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Vocês já se perguntaram por que isso está previsto em lei? Né? Por que tem toda essa inclusão no subsistema de atendimento, tanto de internação domiciliar quanto do atendimento domiciliar e internação domiciliar? Porque justamente inclui principalmente procedimentos, né, que se deve ter, não somente médicos, né, porque quando se fala internação domiciliar ou atendimento, pensa que é só o médico fazer uma visita. Não, não é só o médico. Inclui também aqui do enfermagem, fisioterapia, psicologia, de assistência social, peço perdão aqui pelo erro, entre outros cuidados. Então, aqui também entra a questão nutricional, né, a questão de fono, então, tem que ser, de fato, toda uma equipe aqui para esse usuário, tá? Então, está previsto em lei, então é um direito dele também, é um dever também nosso. Devem ser realizados por equipes multidisciplinares, né, que em níveis de, também deve ser aqui, ó, preventivo, terapêutico e reabilitadora, tá? Assim como também só podem ser realizados aqui, ó, por indicação médica, tá? Com expressa concordância do paciente e de sua família. Já vi provas que eles, quando falam sobre o subsistema de atendimento e internação domiciliar no SUS, eles trocam. O que eles fazem? Eles colocam aqui que devem, no caso, ter uma concordância médica, tá? E, no caso, deve ser indicado pela família, eles costumam trocar. E não é isso que apresenta, não é isso que a lei nos diz. A lei nos diz que deve sim ser realizado por indicação médica, mas com expressa concordância do paciente e de sua família. Mas se o paciente ele não estiver nas suas funções, né, não está consciente ali para demandar algo, então a família que vai ficar responsável por isso, tá certo? Ó, finalizei, vocês podem ver que o subsistema é algo bem rápido, né? São pontos bem específicos. A gente percebe que na lei 8.080 vai aparecer
Vários. Então, trouxe saúde indígena para vocês, mostrei, no caso aqui, o do subsistema de atendimento domiciliar, tá? Também previsto nos artigos 19, e vou mostrar agora para vocês a questão do subsistema de acompanhamento à mulher no serviço de saúde. Esse que tantas vezes é tão negligenciado. Eu nunca vi um subsistema ser tão negligenciado quanto esse daqui. Acho que muito mais do que o dos povos indígenas, né? Até porque algumas mulheres elas não sabem dessa informação. Então, por isso que tantas vezes é negligenciado, né? Em consultas, no caso, o que nos diz? O artigo 19, ainda sobre ele, nos diz aqui que em consultas, exames e procedimentos realizados em unidade de saúde pública ou privadas, tá? Então, deixe isso bem claro, não é somente na pública, mas também na privada. Toda mulher tem o direito de fazer ou acompanhar, ou, no caso, fazer-se por acompanhar por pessoa de maior idade, aqui não é mais, é maior idade, tá, gente? Antes de enviar eu acho que eu já enviei, né? Já enviei, mas eu pego e fica aqui para ficar melhor para vocês, entender? Peço desculpas. Sim, como eu estava dizendo, toda mulher tem o direito aqui de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade durante todo o período de atendimento, independentemente de notificação prévia, tá? Então, ela tem esse direito. Além do mais, o acompanhante será de livre indicação da paciente ou nos casos em que ela esteja impossibilitada de manifestar a sua vontade de seu representante legal, né, e estará obrigada a preservar o sigilo das informações de saúde de que tiver conhecimento em razão do acompanhante. Então, ela também pode dizer, não, não quero essa, eu quero essa, ou se, no caso, ela não estiver ali nas suas funções, ela pode, o representante legal, ele pode estar presente, pedir para ir alguém mais, contanto que preserve o sigilo de informações de saúde daquela paciente, tá? Se o paciente não indicar, o que acontece? O acompanhante, né, no caso, ela não indicando esse acompanhante, a unidade de saúde é responsável pelo atendimento, né? Então, a unidade de saúde é responsável por esse atendimento. Indicará a pessoa para acompanhá-la, tá? Preferencialmente, profissional de saúde do sexo feminino, uma técnica de enfermagem, enfermeira ali, sem custo adicional para a paciente, que poderá recusar-se também o nome indicado a solicitar a indicação e solicitar outro, né? Ou se, no caso, ela disser assim, não, eu não quero essa enfermeira. Não precisa, mas por que você não quer? Não, não tem isso, não precisa de justificativa, tá? Ela pode, independentemente, negar sem justificativa nenhuma, né? Tem outra coisa aqui que eu quero lembrar para vocês. Nos casos com atendimento com sedação, né, o que vai acontecer? Se houver esse atendimento com sedação e tiver uma eventual renúncia da paciente ao direito previsto deste artigo, deverá ser por escrito, tá? Após esclarecimento dos seus direitos, com mínimo de 24 horas, ou hora antes de descendência também. E em questão de emergência, aqui, né, o profissional ele fica respaldado, né, somente será admitido um acompanhante que seja um profissional de saúde, e no caso aqui do profissional que fica em emergência, ele pode agir na proteção e defesa da vida do paciente sem estar sujeito a algum crime, né, tendo ausência desse acompanhante, porque ali foi uma emergência, então o profissional ele está respaldado. Sobre a questão de serviços privados de assistência à saúde. Quem estava aqui na aula anterior viu que eu coloquei, né, tocava muitas vezes sobre esse ponto, dizendo, ó, pessoal, não fiquem confusos, que na próxima aula vocês verão ainda melhor essa questão do artigo, que trazia justamente sobre os serviços privados de assistência à saúde, tá? E aí, aqui, no caso, nos artigos de 20 a 26, vem especificar justamente desse artigo de serviços privados da assistência à saúde. Por quê? O que acontece? O que acontece? A Constituição Federal, a gente sabe que, quando fala sobre a questão de intervenção de países estrangeiros na saúde brasileira, né, a gente sabe que não pode, é vetado, não pode. Mas aí, a Lei 8080, com suas atualizações, vem nos trazer uma nova perspectiva, tá?
Então, vou mostrar para vocês melhor como é que surge. Antes disso, deixa eu só apresentar isso daqui. Sobre a atuação, no caso da iniciativa privada, própria para profissionais liberais, são legalmente habilitados, né? Então, o profissional ali, ele pode atuar dentro do serviço privado legalmente, né? De boas. Esse ponto é o ponto mais fácil de entender. Quando eu falo aqui em relação à participação complementar, é isso daqui que eu quero que vocês prestem atenção. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência. Isso já é dito lá, né, anteriormente, na lei não, na Constituição de 1988. Sobre a questão aqui de prestação de serviço, serão observados os princípios éticos, tá? E as normas expedidas por órgãos de direção do SUS quando as condições de seu funcionamento. Então, assim, na prestação de serviços privados da assistência de saúde, vai ser, no caso, observados aqui princípios éticos, né, tanto éticos quanto de funcionamento aqui. Então, o que que significa dizer? Significa dizer que as secretarias, né, elas podem definir pontos que eles deverão seguir, ou seja, vamos dizer que aquele hospital que é bem famoso aqui, meu Deus, que não seja processado, tá gravando, mas o hospital que é bem famoso aqui de João Pessoa, né, que tem o nome da padroeira de João Pessoa, ele é um hospital privado. E aí, a Secretaria de Saúde de João Pessoa, ela pode dizer, ó, você pode funcionar, mas você pode funcionar contanto que você respeite alguns princípios, respeite algumas normas, tá? Então, isso faz com que tenha ali esse serviço privado diante da assistência, tá certo? Então, por isso. Assim como também há critérios, no caso, quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura também assistencial, a população em determinada área, tá? O SUS ele poderá recorrer a esses serviços ofertados pela iniciativa privada e poderá recorrer justamente por forma de convênio, né, mediante convênio ou contrato, tá? Como eu havia dito, contrato, convênio e também respeitando as normas de direito público, tá certo? Então, sempre prestando atenção bem nisso. Sobre os critérios de valores, quando diz aqui embaixo, os critérios de valores, eles é a questão de remuneração, né, de serviço, dinheiro, quanto pode no caso, quando pode fazer aqui, ficar uma consulta de enfermagem por meio privado, quanto é que fica? Quem é que diz quanto fica, quanto custa, né, para a população? Então, sobre esses critérios e valores para remuneração no caso de serviços e os parâmetros de cobertura de assistencial serão também estabelecidos pela direção do SUS, né? Então, pela direção nacional ali, aprovados pelo Conselho Nacional, tá? Então, esses valores, eles são referentes a um conjunto de remunerações de serviços de saúde, que eles são definidos no mês de dezembro de cada ano, tá? Por meio de ato do Ministério de Saúde também. Então, não é o hospital que vai dizer assim, isso aqui vai custar tanto. Não. É o Ministério da Saúde que deve fazer isso, né? Pelo menos é o que diz aqui em teoria, né? Então, além disso, também cabe um ponto aqui bem interessante dizer a vocês que os proprietários, né, os administradores e dirigentes de entidades ou de serviços contratados, é vetado exercer cargo de chefia ou função de confiança no âmbito do SUS. Porque imagine, se aquela pessoa é uma chefia, é um dono de um hospital particular ou um dono de alguma clínica, ele vai querer, e se ele for ao mesmo tempo chefe de alguma função ali do SUS, ele vai querer repassar, no caso, esse daqui não pode, não faz pelo SUS, essa ultrassom, faz lá no hospital. Então, entende por isso que não pode? Em teoria não pode, mas muitas vezes não é o que a gente vê, né? Então, a gente percebe isso também, tá certo? Tá dando para entender, gente? Resumir assim, bem direitinho. Ó, deixei essa parte aqui que eu queria de fato escrever para vocês. Aquele negócio. Quer que eu desenhe? Vou colocar só para eu poder apresentar aqui nessa página, para vocês entenderem melhor. Ó, queria já mostrando. Tá assim. Pronto.
Sobre a intervenção de países estrangeiros aqui na saúde, né, brasileira. Brasileira, eu coloquei brasileira, mas é brasileira. Brasileira. O que é que nos diz, né? A Constituição, no caso aqui, ó. Constituição de 1988, como vocês sabem, CF, né? Constituição Federal. Ela diz que criou, no caso, ela diz não, ela criou para assistência à saúde do Brasil em relação a intervenções de outros países, né? O que foi primeiramente assegurado por essa bênção dessa Constituição? Que seria vedada a participação direta. Então, é vedado participação direta, direta, direta ou indireta também, tá? Não somente direta, mas indireta também. De empresas e capitais estrangeiros, né, na assistência à saúde no país. Porém, a gente sabe que é vetado. Tem aqui que é salvo casos aqui, ó. Salvo casos, salvo casos em lei. Ou seja, é verdade essa participação direta ou indireta na assistência da saúde do Brasil. Porém, tem algumas brechinhas ali que a lei nos dá, né, que a lei dá, que consegue fazer essa assistência, tá? Então, como assim? Isso significa que no Brasil a assistência à saúde, ela deve ser prestada apenas pelo poder público, por empresas e capitais brasileiros, porém, tem exceções determinadas por essa lei, né? E aí, quais são essas exceções? São justamente aqui, ó, doações de organismos internacionais vinculados à ONU, tá? Então, a primeira, salvo ler aqui, são doações de organismos vinculados à ONU. Tá? A segunda fala sobre a questão de entidades. Estou escrevendo apressada, as minhas letras ficam um pouquinho feias. Fala sobre a questão de entidades de cooperação técnica. E a terceira fala sobre a questão de financiamento, tá? E empréstimos. Então, significa dizer aqui que, por mais que é vedado aqui pela Constituição, essa participação direta ou indireta, a Lei 8080, ela vem nos trazer que tem alguns salvo-casos, então, algumas exceções que pode acontecer, sim, essa questão aqui, 8.000, que pode acontecer, sim, essas questões de países estrangeiros participarem, cooperarem, tá? Não somente complementar, mas também diretamente aqui com esses casos. E aí, dou um exemplo aqui, né, bem fácil de vocês compreenderem, tipo, quando se fala aqui de entidades de cooperação técnica, a gente lembra que a Coca-Cola, ela é uma empresa estadunidense. Então, a Coca-Cola, ela pode ter um meio, Coca-Cola, ela pode ter um meio de assistência à saúde para o seu, no caso, o seu meio cooperativo, né? Então, os funcionários que ali estão. Então, entende esses salvos casos que pode acontecer, é justamente isso. Às vezes é confuso no início, mas depois dá certo de entender, tá? Então, e isso também vai acontecer, no caso, sem finalidade lucrativa, com certeza, né, por empresas,
para justamente atender os seus empregados dependentes ali, sem qualquer ônus para a Seguridade Social também, tá? Então, para deixar isso bem amarradinho para vocês. Deixa eu apresentar, voltar a apresentar aqui no negócio. Porque na lei não aparece assim desse jeitinho que eu expliquei, aparecem vários incisos, e eu não queria trazer vários incisos para vocês, porque eu sei que aqui já tem muita coisa. Então, somente para vocês ficarem atrelados a isso. Eu vou passar aqui que eu quero primeiro falar, antes de falar sobre assistência terapêutica e incorporação da tecnologia no SUS, eu quero falar sobre isso daqui, ó, que eu fiquei devendo a vocês na aula anterior, que é justamente sobre os princípios do SUS presentes dentro do artigo 7 na Lei 8.080/90. Tá? E quais é que são esses princípios? A gente viu os princípios doutrinários e os princípios organizativos, né, na aula anterior, e justamente os concursos geralmente têm muito foco neles, mas é bom lembrar que dentro do SUS, no caso, dentro da Lei 8.080, há princípios do SUS, né, e esse artigo 7 ele vem nos falar sobre alguns desses princípios. Ao todo, antes era 15, porém, em 2025 ganhou mais um, que foi a atenção humanizada, tá? Então, agora é 16. Então, pode ser que sua prova venha cobrar alguns desses 16, ou pode ser que ele só foque justamente nos princípios doutrinários e organizativos, tá? Das diretrizes, né, que a gente também fala. Primeiro, a gente tem aqui sobre a questão da universalidade, tá? Esse está bem batido já, que é justamente sobre a questão de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis, né, da assistência, sem qualquer distinção. Lembrando aqui, né? A integralidade também, que é bem batida, que também é uma diretriz, tá? O sistema ele deve ser considerado a pessoa como um todo, atendendo desde a prevenção até o tratamento curativo e reabilitação. Terceiro, a gente fala aqui sobre a preservação da autonomia. Esse aqui já começa a ganhar algo mais novo, né? Porque até então, possa ser que algumas pessoas tenham já visto, mas possam ser que as pessoas também não tenham visto, né? Vocês não tenham visto. Preservação da autonomia, que significa justamente o respeito, né, à integridade física, moral dos indivíduos, tá, na busca de sua saúde, tá, principalmente a Política Nacional de Imunização, ela vem falar muito sobre isso, tá? Então já é ali um pezinho nela, nessa política, para que vocês o verão mais futuramente. Fala-se também sobre a igualdade da assistência à saúde, tá? Essa igualdade que é sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, tá? Fala também sobre a questão do direito à informação. As pessoas assistidas devem ser informadas sobre a sua saúde e sobre as alternativas de tratamento. Então, é um direito à informação. Esse usuário tem direito a isso, tá? Essa informação concisa, informação clara, tá? Assim como também vem falar sobre a divulgação, né, de informações do poder público deve informar a população sobre o potencial de serviços de saúde e sua utilização também, tá? Qual é o serviço que tem ali nessa região, qual é o serviço que se tem ofertado na minha região, o que que acontece, como é que pode ser encontrado esse serviço também, tá certo? Então, a divulgação também é de extrema importância. Então, aquelas campanhas, né, que as pessoas fazem sobre vacinação, ele está aqui como um princípio do SUS, posso dizer assim, por conta de que é uma divulgação de informação, tá? Utilização da epidemiologia, né, a gente viu isso bastante na época do Covid, mas ela não foi somente importante para o Covid, né, antes do Covid já existia, né, então são o uso de dados estatísticos e doenças da região para estabelecer prioridade e alocar recursos. A participação da comunidade, né, entra aqui também com o princípio do SUS, um princípio esse que também é uma diretriz, como a gente já tinha visto, né, garanta que a sociedade participe da gestão do SUS. E aí vocês podem até perguntar, mas Márcia, como assim? Porque tinha sido vetada, né? Inclusive foi criada uma lei, justa a 8.142/90, justamente para essa participação da comunidade. Então, né, gente, foi aqui, ó, ela era um princípio que foi vetado depois, mas futuramente apareceu, né,
na Lei 8.142. A descentralização do político administrativo, né, a gestão deve ser compartilhada entre União, Estados e municípios, com ênfase na municipalização, que é o serviço ali mais próximo do cidadão, integração em nível executivo, né, articulação de saúde, saneamento básico e meio ambiente, conjugação dos recursos, né, integração financeira e tecnológica entre os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? Resolutividade, né, que é a resolução ali de todos os serviços, de todos os níveis de assistência, perdão, né, os serviços eles devem ser, de fato, capazes de resolver ali o problema do usuário em todos os níveis de assistência. A organização desses serviços também entra aqui como um princípio, né, o nosso 13º princípio, né, evitar, de fato, a duplicidade de meios para fins idênticos, ou seja, já tem, vamos dizer que em uma região de saúde já tem aquele serviço. Para que dois daquele serviço? Mas, Márcia, tem a questão de que fica muito saturado, né, tá baixando, muitas pessoas e tudo mais. Porém, o SUS entra aqui como um princípio, essa organização que, de fato, evita duplicidade. Por quê? O que adianta naquela região ter dois e em outra região não ter? Entende? Então, por isso, para não desperdiçar também a questão de recursos, né, dinheiro, com serviços repetidos para a mesma função, certo? A organização de atendimento também, e essa organização de atendimento ao público, é um público, no caso, muito específico, né, no caso, aqui especializado para mulheres e vítimas de violência doméstico em geral, que garanta, entre outros atendimentos, o acompanhamento psicológico, tá, cirurgias plásticas e, no caso, cirurgias plásticas aqui, reparadoras, tá certo? Se necessário, logicamente. O 15º fala muito sobre a questão da proteção integral dos direitos humanos, né, de todos os usuários, em especial a atenção e a identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticado contra crianças e adolescentes, que a gente sabe que é um público muito mais vulnerável também, tá? E o 16º, que foi incluído recentemente, que é a atenção humanizada, que vai ter somente uma política para ele. A gente vai ver futuramente também bem detalhada essa atenção humanizada ainda mais, tá? Então, para deixar bem certinho aqui para vocês. Paguei minha dívida aqui. Bom, vou voltar. Não, deixa eu estar. Ó, aqui. Sobre a questão da assistência terapêutica e incorporação de tecnologia, né? O que nós vamos ter aqui? O que é essa assistência terapêutica integral no SUS, né? É a dispensão de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja de acordo com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para doença ou agravo e a saúde a ser tratada, ou na falta de protocolo conforme as relações de medicamentos instituídas pelos gestores federal e estadual, tá? Então, trouxe aqui bem enunciado para vocês verem, ó. Dispensão de medicamentos devem estar em conformidade com as diretrizes terapêuticas, né, e protocolo clínico, a oferta de procedimentos terapêuticos também em regime domiciliar, ó, lembra? Subsistema domiciliar, pronto, falei ainda agora. Ambulatorial também hospitalar, a assistência integral, ela não é limitada, tá? Não é ilimitada no caso, tá? Está condicionada à existência de protocolos clínicos ou, na ausência deles, a decisão do gestor baseada em evidências também, tá certo? A gente tem aqui alguns produtos de interesse para a saúde, né, que são as órteses, próteses, bolsas coletoras, equipamentos médicos também, incluídos justamente também recentemente pela Lei 12.401 de 2011, tá? Esse protocolo clínico é um documento técnico que estabelece as regras do jogo, de certo modo, disse assim para vocês, para cuidar de uma condição específica. Então, ele não é apenas uma recomendação, ele é o balizador, né, para o SUS, que de fato, ele compre, no caso, compra e forneça medicamentos e tratamentos, tá? Principalmente de acordo com a lei. Vocês percebem essa questão da assistência terapêutica e incorporação dessa tecnologia em saúde no SUS, muito mais na Lei 12.401 de 2011, tá? O conceito ele também envolve um documento que estabelece critérios de diagnóstico sobre tudo isso, tratamento e doses, mecanismos de controle e acompanhamento e critérios de interrupção do tratamento quando parar, tá? As principais características desse protocolo é justamente baseado em evidência, né? Não pode ser algo empírico. Não é feito de opinião, mas por revisões sistemáticas de literatura médica,
Segurança e eficácia só entram no protocolo que é comprovadamente funciona e é seguro para o paciente, tá? Custo e efetividade, o SUS ele avalia se o benefício do tratamento justifica um investimento público, tá? Assim como também padronização, garante a equidade e assegurando que o paciente ele receba o melhor tratamento disponível na rede pública, independentemente da região. E como é que ele é implementado no SUS? Essa relação do protocolo clínico, ele é implementado com o SUS, né, acontece através de um fluxo bem definido, que é geralmente orquestrado pela CONETIC, tá? Que é justamente a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, que é a incorporação de tecnologia antes de existir um protocolo, a tecnologia, ou remédio ou exame, no caso, quando a gente fala de tecnologia, também deixar esse ponto bem assertivo para vocês. Vamos aqui de remédio e exame. Precisa ser aprovado pela CONICT, em caso, para entrar no SUS. Elaboração do texto, esses, no caso, são elaborados por especialistas, eles escrevem um protocolo com base nas melhores evidências mundiais, tá? Na consulta pública, o documento ele fica disponível para que a sociedade, médicos, pacientes, indústrias, dê sugestões. Publicação, né, atualização fala sobre justamente após a aprovação. Ele é publicado no Diário Oficial da União. O CDT, ele é vivo, né, entre aspas, e se surgir um remédio novo melhor do que ele, o protocolo deve ser atualizado. A CONIC, ela tem composição de regimento, né? Então, são definidos em regulamento com a participação de representante, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde, um representante também especialista na área, se vocês estiverem ouvindo barulho, é meu pai, viu? Aqui do meu lado. Um representante especialista na área indicado pelo Conselho Federal de Medicina e também um representante especialista na área indicado pela Associação Médica Brasileira. Então, não é brincadeira, não. Tem o relatório da Conitec, no caso, só quero falar Conitec, levará em consideração necessariamente as evidências científicas, tá? Evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia também, no caso, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento, objeto do processo também acatados pelo órgão competente para registro ou autorização do uso. A gente está vendo isso bastante, sabe? Na questão da alamina, você está vendo isso bastante. A avaliação econômica também, comparativa dos benefícios e custos em relação às tecnologias, né, já encorpadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível. Então, é isto, pessoal. Eu trouxe de forma bem resumida, que ficasse assim, mais fácil possível. Esse último de protocolo clínico, ele não é tão abordado, a não ser que de fato seja mais, você seja um médico, você queira fazer um concurso público, já os outros são mais abordados, também pelas bancas que a gente faz recentemente, né, no caso a CPCOM e a EGEDUC. Então, a aula de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido também. Se surgiu alguma dúvida, peço que me procurem, e é isso. Fiquem com Deus. Vou encerrar a gravação aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo enquanto eu estou em